Salomão te dou boas-vindas ao Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Nessa edição, nós vamos falar de vários assuntos que interessam ao agro, incluindo as transformações e desafios que o nosso setor vive. Entre eles, a adoção de práticas de ESG, tecnologias no campo e, claro, o papel das startups nesse contexto todo. Eu chamo então para esse bate-papo a Roberta Páfaro. Ela é jornalista, economista, especializada em agronegócios e gestão de risco em commodities. Roberta, é sempre um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você já é de casa. Uma alegria estar aqui contigo, Raíssa. Muito obrigada pelo convite. Um prazer participar aí e a gente poder trocar ideias sobre essa área de inovação no agro, né? Muito bom. Isso aí, Roberta, a gente está encerrando um mês comemorativo, né? A gente teve o Dia das Mulheres, falamos muito ao longo de março sobre a importância das mulheres em campo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do papel, então, da mulher no agronegócio dentro e fora da porteira. Com muito prazer, Laísa. Na verdade, Raíssa, a gente está pensando o seguinte, né? A mulher, hoje em dia, ela tem um papel de liderança. E quando a gente pensa em liderança, o que é uma líder? A líder nada mais é do que aquela que pode inspirar pessoas e motivar pessoas para que elas façam tudo de uma maneira melhor. Então, como que é essa inspiração? Eu sempre vejo a mulher como uma líder nata e ela tem esse poder da administração. Se a gente pensar, por exemplo, nas nossas mães, se a gente pensar nas pessoas mais próximas da gente, a gente mesmo, a gente dá conta de um monte de coisa. Então, a gente cuida da casa, acerta os pagamentos que tem que ser feito, coordena com filhos, com o marido. Então, como essas mulheres, elas precisam apenas de oportunidade, porque elas já são líderes natas, elas já são administradoras natas. Então, Raíssa, realmente eu vejo a mulher hoje, a única diferença, nós somos diferentes dos homens, e é isso que é muito interessante, porque essa diferença, ela pode realmente construir, porque juntos nós podemos fazer a diferença dentro e fora da porteira. Quando a gente olha dentro da porteira, a gente vê que, de acordo com o IBGE, uma pesquisa de 2017, 30% das mulheres já estão liderando essas fazendas. Só que quando a gente pensa, essas mulheres que estão dentro das fazendas, elas ainda precisam de mais oportunidades, elas estão potencializando as vozes. Então, tem algumas que são líderes, que assumiram fazenda, a gente vê as filhas, as sucessoras, realmente tomando um espaço muito grande. Ainda existem algumas barreiras, porque ainda é um universo muito masculino. E como é que a gente consegue quebrar essa barreira? A gente consegue vencer isso através de oportunidades, através do trabalho, através do dia a dia e rompendo realmente esse problema com o gênero. Então, por quê? Porque você é mulher e não pode fazer isso, porque você é mulher. Não, a gente pode fazer e a gente pode desenvolver um trabalho que vai fazer a diferença dentro e fora da porteira. Fora da porteira, Raíssa, inclusive a gente viu recentemente uma pesquisa da KPMG que apontou que a participação da mulher, de uma maneira geral, na inovação, dentro das empresas, que ela tem essa mente um pouco mais aberta, que ela é mais aberta para as tecnologias, para a inovação. Então, ela consegue ter essa visão a longo prazo e consegue entender que precisa, sim, incorporar essa inovação dentro das indústrias, do agro, das indústrias de uma maneira geral, que todas estão correlacionadas aí quando a gente pensa o agro está em tudo, né? Então, a gente ainda tem uma dificuldade, porque se a gente começar a observar, a maioria das mulheres, elas não estão em cargos
mais altos de liderança. Elas estão ainda na parte de gerência, muitas de coordenação. A gente precisa, sim, eu até brinco que a gente precisa de mais Terezas, como a gente fala, né? A nossa querida ministra Tereza Cristina e também a Tereza Vendramini, que é a presidente da Sociedade Rural Brasileira, primeira presidente mulher. Então, a gente precisa de mais Terezas, a gente precisa de mais mulheres na liderança para que a gente possa realmente ter uma equidade maior de gênero e, então, conseguir potencializar ainda mais a nossa voz e juntos, como eu te falei, essa diferença entre homem e mulher, quando eles se unem, realmente a gente vê resultados melhores, tanto dentro do campo como fora do campo. Divisões de tarefa dentro do campo, para fora do campo você vê empresas com melhores resultados quando a gente tem essa diversidade. Eu sinto que isso melhorou muito nos últimos anos. Você citou aí a ministra. A ministra é uma sumidade no nosso setor. Os outros entrevistados, homens que passam aqui, a elogiam e a respeitam muito. E eu fui ali no Ceará fazer o curso, uma reportagem do curso da primeira mulher que promovia o curso de tratorista e só tinha homem na turma e a professora ali, mulher, e eles tinham um respeito por ela assim muito grande, prestavam atenção na aula, então não houve ali algum tipo de preconceito por ela estar ensinando a dirigir o trator, então isso melhorou muito, né? A tecnologia também, Roberta, na sua opinião, ajudou a melhorar esse engajamento das mulheres no campo. Hoje em dia a gente tem vários grupos nas redes sociais. A tecnologia, então, teve um papel para ajudar nesse cenário que a gente vive hoje? Sem dúvida, Raíssa, muito interessante você trazer isso, porque hoje a gente precisa dessa mão de obra. E a mulher, ela tem a capacidade de gestão de pessoas, ela tem essa visão mais periférica e ela traz essa inovação. Ela não só traz, como ela também consegue entender a educação, como ela vai poder trazer esses treinamentos, essa capacitação para que os próprios funcionários da fazenda, por exemplo, estejam capacitados para poderem lidar com essa tecnologia, porque afinal de contas, hoje você tem drones, você tem um novo maquinário que funciona com GPS, você precisa capacitar esses funcionários, e isso faz parte desse ESG, quando a gente olha, né? Porque esse S, que é o social, que é justamente você olhar para dentro da tua propriedade rural ou também dentro da indústria, como a gente fala, né? O agronegócio é uma cadeia extremamente importante, a gente tem que olhar todos os setores, não só dentro do campo, mas de uma maneira geral, a mulher, ela traz essa inovação, ela tem uma receptividade maior com relação a isso. E também ela é aberta à capacitação, e não só aberta, como também incentiva. E essas mulheres que puxam outras mulheres também, e é muito interessante você comentar isso, Raíssa, porque eu já vi, inclusive, estive no Mato Grosso recentemente, no Paraguai também, então conversando com algumas mulheres, eu estive no Paraguai numa feira muito grande chamada Inovar, que traz essa inovação no agro, e essas mulheres estão cada vez mais envolvidas, elas estão olhando, trazendo esse olhar diferente. Então, como trazer um bioinsumo e conversa, e elas buscam essa diferenciação e podem trazer esse tipo de conversa para dentro da fazenda. Então, eu já vejo homens e mulheres trabalhando para isso, porque o homem, geralmente, ele gosta muito de trabalhar com a terra, a produtividade, entender o momento de plantar, o momento de colher, a melhor cultura a plantar naquele momento. Então, por que não essa divisão novamente e a mulher poder cuidar dessa administração e dessa tecnologia, que é tão importante, porque se a gente tem que melhorar a produtividade para atingir aí a meta de alimentar o mundo, que é, na verdade, uma missão do Brasil, que é um dos lugares que mais pode crescer em termos de produtividade, até porque a gente tem 66% de toda a nossa terra preservada. Os produtores têm 20% da terra, eles têm que deixar com mata nativa, não podem plantar naquela área. Então, a gente tem um dos códigos florestais mais rígidos do mundo. Então, como é que a gente pode aumentar em produtividade? Através da tecnologia. E a gente só pode aplicar a tecnologia e a inovação quando a gente tem uma mente aberta para trazer esse tipo de tecnologia para dentro do campo e que possa ser implementado e possa realmente trazer os resultados esperados.
E você citou aí o nosso próximo assunto, ESG. Só se fala nisso nesse momento, né, Roberta? Como a gente explica para as empresas rurais o que isso significa na prática? Como aplicar essas práticas, esses conceitos nas empresas do nosso agronegócio? Raíssa, essa é a pergunta de ouro, não é? Se todos nós soubéssemos como a gente traduzir isso, e eu acho que a gente está no meio de uma ponte, eu sempre digo, no meio de uma ponte, podendo atravessar isso. A gente hoje tem 1.500, estimadas 1.500 startups no agro que estão trazendo esse tipo de inovação, de sustentabilidade. E, na verdade, é interessante que a gente olha para o ESG e muitas vezes a gente só pensa no E, que é o environment. No sustentabilidade, como é que a gente transforma, por exemplo, quem está aplicando o plantio direto, quem tem essa preservação dos 20%, mais um pouco de mata nativa, como que a gente vê que a redução de emissões de gases para a atmosfera, elas realmente estão sendo eficientes, e como a gente traduz isso e pode trazer isso para virar, na verdade, uma fonte de renda para o produtor, porque ele precisa investir. Você concorda que a gente tem os dois lados, e o maior gargalo hoje é o crédito, porque a gente tem o lado do investimento, que a gente precisa fazer para adaptar e conseguir trazer essas tecnologias para o campo, melhorar a produtividade, e ao mesmo tempo você tem um outro lado, que é como que você consegue rentabilizar esse investimento, consegue o retorno financeiro desse investimento. Só que quando a gente olha o ESG, a gente fala muito desse environment, que é super importante, e eu acho que a gente está no caminho para isso, com algumas certificações que estão sendo feitas. A gente vê lá no Maranhão, principalmente, o Maranhão é um exemplo para a gente citar, porque eles exportam muito para a Europa, e eles estão se adaptando e conseguindo esse certificado realmente de sustentabilidade, mas não só de sustentabilidade, o S, que é o social, que a gente estava falando, o social. E, na verdade, esse S é tão importante porque essa capacitação, é o olhar da qualidade de trabalho para os funcionários. E, por exemplo, não só pagamento, quando a gente fala pagamento, não, realmente é quando vai mudar para uma fazenda, você fornecer internet, você fornecer todo o amparo que esse funcionário precisa ter. E também o conhecimento para aplicar essas tecnologias, para conseguir fazer um manejo correto de um drone, por exemplo. Então, você começa a ver todo esse social envolvido. E no G, o que a gente fala que, na verdade, é o mais importante aí, é a governança. O que é a governança? É você ter toda essa gestão que é tão importante hoje no agronegócio. Eu falo muito da gestão de risco de preço, mas a gestão de risco ela tem que ser vista um pouco mais ampla. Como é que você consegue se organizar financeiramente, ter esse planejamento financeiro, a melhor comercialização, como vender da melhor maneira os seus produtos e como comprar também para otimizar os seus custos. E aí, dentro dessa organização, você consegue um crédito mais barato, porque você tem realmente essa organização financeira e consegue um investimento em tecnologia. Então, a gente consegue olhar por essas duas pontas. E eu ainda falo, Raíssa, que a gente tem dois mais, eu gostaria de chamar ESG mais T mais G. O T é realmente da tecnologia, que ele entra sim no ESG, mas eu gosto de colocar ele fora porque a gente tem cerca de 1.500 startups no agro hoje. E quais são essas startups que vão trazer soluções adequadas para aquele tipo de produtor? Qual que é que vai trazer essa informação? Como é que a gente vai poder otimizar dessas 1.500 hoje? Quantas vão se unir? Quantas vão conseguir sobreviver e realmente trazer soluções adequadas e acessíveis para esses produtores, para toda a cadeia do agronegócio de uma maneira geral? Então, como é que a gente consegue passar por essa fase? A tecnologia e a inovação, elas vieram para ficar, elas já chegaram, já é o futuro, já é o agora. Então, como que você recebe isso? Como que a indústria, de uma maneira, recebe isso? Eu acho que agora a gente está no momento que todos estão olhando para isso, mas ainda tentando interpretar tantos dados, tantas informações, que a gente vai conseguir adaptar isso e transformar isso em tomada de decisão. Dados que vão ajudar em tomada de decisão, que vão ajudar na produtividade, que vão ajudar num Brasil que possa ser comunicado para o exterior realmente, de fato, como ele é.
de sustentabilidade, de práticas que são aplicadas dentro da fazenda e fora também, nos frigoríficos, como é que a gente pode mostrar tudo isso. Então, por isso que eu gosto de colocar o T. E o C, que eu costumo falar, é a comunicação, que você está aí fazendo muito bem. Raíssa, parabenizo mais uma vez, porque a comunicação é extremamente importante. Se a gente não souber como comunicar, como é que a gente passa adiante essa mensagem, ela não vai chegar lá. E aí nós vamos ser, então, apontados como o Brasil que desmata, o Brasil que queima, e não, nós somos o Brasil que produz, nós somos o Brasil que é sustentável, nós somos o Brasil que não deve ser visto por algumas pessoas que fazem algo errado. A gente não pode ser julgado por algumas exceções, não, a gente tem que ser realmente observado pela maioria, pelo que a maioria faz. Então, como comunicar isso? E eu até começo a falar, a gente tem que comunicar por nós. Então, começa comigo, começa com você, começa com quem agora está nos assistindo. Começa a falar do que realmente o agro faz, do que realmente, como que o agro, ele contribui não só para a gente, mas também para o mundo, para alimentar o mundo, o quanto que a gente exporta para tantos países, né? A gente tem aí mais de 150 países que a gente exporta os nossos alimentos, as commodities, né? Então, realmente é um desafio. Quando eu penso nesse ESG, eu costumo colocar o T e o mais C, e T e C também nessa linha. Um bom acréscimo, Roberta, a gente sabe que bom exemplo não falta no nosso agronegócio. E você citou aí a comercialização. O produtor, Roberta, ele pode até ter uma boa produção, tudo com qualidade, mas se ele não souber a hora certa de vender, não adianta, não é isso? Qual o papel da Bolsa nesse cenário? Vamos lá, a Bolsa, Raíssa, é muito importante isso, porque a maioria pensa que a bolsa é algo distante, que não é para eles, que a bolsa não é muito complicado. Não, gente, a bolsa tem que ser vista como um aliado, justamente para essa comercialização. Então, qual que é a minha hora de vender? Agora os preços estão altos? O preço do milho está bom agora, mas eu não colhi ainda o milho. Então, por que eu não posso vender no mercado? Então, você pode vender no mercado para poder ter esse retorno, para ter essa rentabilidade garantida. Principalmente, você não vai negociar tudo, você não vai pegar toda a sua produção e vai negociar em bolsa. Faça uma parte, faça o que é realmente relacionado ao seu custo de produção. E quando a gente fala, o custo de produção hoje em dia está muito alto. A gente olha para fertilizantes, a gente importa cerca de 80% dos fertilizantes que a gente utiliza. E aí, com a guerra na Rússia, a Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes para a gente, gera toda essa incerteza. E quando a gente tem essa incerteza, o Brasil, ele sempre dá um jeitinho. E eu achei muito bom que agora a gente tem esse plano de fertilizantes, é o plano nacional aí para poder tentar diminuir essa nossa dependência. Mas, claro, esse ainda é um projeto de médio a longo prazo. Então, o que a gente tem que fazer agora? É olhar essas maneiras de comercialização. O que você pode fazer? Como tomar a melhor decisão? Quando e como vender? E para isso, você tem várias maneiras. Você pode vender no físico, você pode realmente fazer uma negociação na bolsa, você pode vender no físico e também comprar um seguro de alta, em que você vai ter uma participação aí na alta dos preços, mesmo na área financeira, porque você já vai ter vendido físico, mas você vai ter esse retorno, você ainda vai conseguir. Então, utilizar a bolsa a favor deles, utilizar essas ferramentas que estão aí disponíveis, não só para grandes, mas também para pequenos e médios, porque se eles não tiverem esse planejamento financeiro, se eles não aproveitarem as oportunidades que o mercado oferece, isso realmente, muitos vão ficar pelo caminho. E se eles ficarem pelo caminho, é lógico, aí os grandes acabam se tornando cada vez maiores. Então, por isso, é importante demais, gente, vamos pensar nessa governança, nesse planejamento financeiro e, a partir disso, olhar a comercialização como uma ponta muito importante nesse sentido. A gente já vinha de um cenário de incertezas com a pandemia, agora a guerra, é um mundo muito incerto. Qual o papel da gestão de risco nesse cenário e como o produtor pode iniciar esse planejamento financeiro? Vamos lá, realmente, quando a gente tem muita incerteza, a volatilidade do mercado,
ela reflete isso. Então, a gente começa a ver os preços, a gente tem um choque de oferta e demanda. Então, quando a gente tem uma guerra na Ucrânia e na Rússia, você começa a olhar o preço do trigo, o preço do milho, porque agora a Ucrânia era para ter colhido o trigo, mas diante da guerra não colheu o trigo, então a gente vai ter menos trigo no mercado. Quando a gente tem menos trigo, a gente tem o quê? Uma oferta menor. Então, a demanda continua alta. E com relação a isso, a tendência é que os preços subam. E para a gente, o nosso pãozinho vai ficar mais caro. E por que vai ficar mais caro? Qual que é a relação? Sim, a relação é exatamente essa. A gente está totalmente olhando para essa oferta e demanda global. Quando a gente tem menos produto e a demanda continua alta, os preços vão refletir. Então, assim, essa incerteza, ela traz muita preocupação. E essa preocupação, ela tem que ser vista com atenção. E como é que a gente pode fazer essa gestão de risco? Então, olhar cada um, então, dentro da propriedade rural, dentro da indústria de alimentos, dentro dos exportadores, cada um vai ter um risco diferente. Cada um vai interpretar o mercado de uma maneira diferente, porque um é comprador de grãos, o outro é vendedor. Então, como é que eles podem administrar isso utilizando essa gestão de riscos de preços, para justamente não ficar à mercê do mercado? Porque o mercado, agora a gente ainda tem eleições pela frente, Raíssa. Então, você imagina, com eleições vindo por aí, a guerra que um dia a gente escuta que vai terminar, que vai ter uma negociação, mas ainda é muito incipiente, a gente não vê algo que realmente avance nesse sentido. E a gente está vindo de uma pandemia, terminando uma pandemia, 2 anos, que teve um choque aí também de oferta e demanda. Como é que a gente faz essa adaptação para que a gente possa não só melhorar a rentabilidade, garantir a rentabilidade dos produtores, também garantir a rentabilidade da indústria do agro, e toda a indústria envolvendo toda a cadeia do agro, e que isso não possa refletir para a gente, que isso chegue de uma maneira mais cara para a gente, que a gente acabe pagando mais caro pelo produto, como a gente já está vendo esse reflexo também da inflação. Então, a gente está vivendo um momento de choque de oferta e demanda, mas que cada área, cada cadeia do agronegócio tem que utilizar a gestão de risco para que possa, então, ter um controle um pouco maior, um reflexo um pouco maior disso. Dentro disso, você pode utilizar a bolsa. Então, a bolsa está aí, a B3, então depende do tipo de commodity para você negociar. Quando a gente está vendo gado, por exemplo, negociar na B3, você pode negociar dentro da B3, tem milho também, tem soja, você pode negociar fora da bolsa, você pode negociar fora, como a bolsa de Chicago, que também milho e soja, que é uma referência de mercado no preço de soja. Você tem a possibilidade também na bolsa de Nova York, quando a gente fala de açúcar, a gente fala de suco de laranja, de café, o nosso cafezinho que a gente viu ano passado, que foi bem difícil, né, porque a gente teve uma quebra de safra e o reflexo foi imediato aí no preço do café um pouco mais caro para a gente. Então, esse momento, ele exige cautela, ele exige uma gestão de risco mais adequada, sim, para que possa, então, não ter um reflexo ainda maior em todas as cadeias e inclusive para a gente. Roberto, e sozinho o produtor consegue fazer essas operações ou ele precisa de uma corretora, de um consultor ali do lado dele? Vamos lá, como a gente estava falando, Raíssa, a gente tem hoje cada integrante da cadeia, ou até mesmo cada produtor, ele tem uma demanda diferente. Então, por exemplo, se eu estou falando, eu, produtora, eu olho para o lado, meu vizinho pode tomar uma decisão de venda naquela hora que não pode ser a melhor decisão para mim. Então, o primeiro, tenha um consultor. Tenha um consultor de confiança, alguém que pode conversar contigo, te orientar, olhar todo o seu comprometimento dos seus custos, o que você precisa pagar, o que é mais imediato, o quanto você precisa vender, o quanto você pode segurar ainda para vender. Então, essa tomada de decisão, o consultor é muito importante. E sim, para acessar a bolsa, para poder vender na bolsa e aproveitar essas ferramentas que podem ajudar o hedge, o famoso hedge, a proteção justamente, para garantir essa rentabilidade. Então, como é esse instrumento? Para acessar, é só abrir uma conta com uma corretora. E hoje é muito simples, a gente tem várias corretoras no Brasil, inclusive o próprio
consultor, essa pessoa de confiança, pode auxiliar nessa abertura de contas. Então, claro, na tomada de decisão, inteligência de mercado, é muito importante essa inteligência de mercado ser algo que seja incorporado dentro de toda a cadeia do agronegócio. A gente sabe que o RED é muito forte nos Estados Unidos, né, mais desenvolvido. Como é que o Brasil caminha nesse quesito, Roberta? A gente já evoluiu em relação ao RED? Olha só, é bem interessante a gente falar, porque nos Estados Unidos, o que acontece? A gente tem hoje o USDA, que é super, enfim, sempre traz esses estudos, eles mostram que cerca de 20 a 25% dos produtores acessam a bolsa e fazem RED direto, mas os outros 75%, mais ou menos, eles fazem acesso à bolsa através das tradings. Mas sim, eles fazem as tradings, também a indústria de insumos, que realmente elas operam para o produtor. Mas elas operam mesmo direto na bolsa, não é algo que fica no mercado de balcão, é algo que eles realmente têm acesso, é uma operação direta. No Brasil, eu acho que a gente ainda demora um pouco para atingir essa oportunidade, mas eu já vejo algumas tradings trabalhando nesse sentido e a gente é um mercado novo, né? Então, quando a gente pensa, a Bolsa de Chicago foi fundada em 1848 e a gente é um mercado novo, eu vejo que os sucessores estão vindo com uma nova mentalidade e isso abre também oportunidade para que eles apliquem a tecnologia e eles possam ter, através da tecnologia, da inovação, essa visibilidade do melhor momento de tomada de decisão e então a aplicação dessas ferramentas como o RED, fazendo através de bolsa ou através do mercado de balcão. Tá certo, Roberta. Olha, assunto não falta aqui, você está sempre convidada a voltar, nosso tempo está acabando, queria agradecer demais a sua participação, as informações que você trouxe. Seja sempre bem-vinda ao Tech Startups. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês outra vez e fico à disposição. E parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigada, Roberta. Até a próxima. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais, @AgroMaisTV. Até amanhã. Tchau, tchau.